Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Prazer estar aqui com vocês. Estamos no segundo módulo do primeiro Seminário Nacional de Psicologia, Enfrentamento ao Racismo. O tema do encontro de hoje é Saberes e Práticas Psicológicas Antirracistas e Decoloniais para o campo da avaliação psicológica e da neuropsicologia. Para tanto, contamos com a participação de dois estudiosos, pesquisadores do tema, contamos com a presença da doutora Flávia Luiza dos Santos, professora assistente da Astra Fellow na University College Dublin, na Irlanda, e diretora do UCD Music and Math Cognition Lab, e docente do programa de pós-graduação em psicologia da Unifesp, Campus Bauru, e contamos com a participação de Leogildo, professor doutor Leogildo Alves Freires, do curso de Psicologia e do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, onde coordena o Laboratório Alagoano de Psicometria e Avaliação Psicológica, LAPAP, é isso? Da Universidade Federal de Alagoas. Muito prazer em encontrá-los. Eu, antes de passar a palavra para vocês, professores, eu vou fazer minha audiodescrição, vou pedir para que façam o mesmo, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos, estou com uma blusa colorida, o fundo é preto, mas ela tem uns desenhos de flores e folhas, são desenhos coloridos, com detalhe mais em tom de dourado. Atrás de mim há um panô que veio do Senegal, nele há um desenho de um tronco de uma árvore e os seus galhos secos, com pessoas dançando ao redor do tronco, nas imagens de pessoas. Essas imagens são em preto, um tom escuro, o fundo é um azul claro e o contorno do panô é em marrom. Tem meu sofá azul, isso do meu lado direito. No meu lado esquerdo há uma escada, o corrimão em madeira e o piso em mármore escuro. Eu vou, não sei se a professora Flávia já entrou. Vou passar a palavra para o professor Leogildo, então, e a professora Flávia, como ela estava com uma questão técnica, ela fala na sequência. Tudo bem? Obrigada. Obrigada, Leogildo. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite das comissões de Direitos Humanos para estar aqui com vocês nessa tarde, discutindo sobre um tema tão importante, tão relevante, e trazendo um pouco das aproximações da área a qual eu sou vinculado, né, à avaliação psicológica. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos pretos, lisos, estou vestindo uma camiseta de botão da cor preta também, de manga comprida, que está dobrada até a altura do cotovelo. Estou usando um fone de ouvido sem fio, e atrás de mim, para facilitar, eu distorci o fundo em função dos objetos que estão presentes. Também não está tão organizado como a casa da minha amiga e querida Eliane Costa, que é linda sua decoração, como sempre, o bom gosto impera. Como ela mencionou, eu sou docente da Universidade Federal de Alagoas, tenho 8 anos de carreira como docente, 4 desses anos foi na Universidade Federal de Roraima, onde eu conheci a professora Eliane, tive a oportunidade de trabalhar nessa instituição durante 4 anos no norte brasileiro, e os demais 4 anos na região Nordeste, na Universidade Federal de Alagoas, aqui na cidade de Maceió, onde sou vinculada ao programa de pós-graduação em psicologia da UFAL e também coordeno o Laboratório Alagoano de Psicometria e Avaliação Psicológica, que desenvolve ao longo desses anos
um conjunto de estudos sistematizados no âmbito dessa área, mas também vinculando essa área de psicologia social, tendo em vista que o meu doutorado é em psicologia social. Então, é uma satisfação enorme estar presente nesse evento aqui e também de compartilhar com a professora Flávia, a quem não conhecia pessoalmente, e que terei essa oportunidade hoje dessa interlocução de saberes também com a área de neuropsicologia. Pode seguir, Neogildo. Eu vou seguir então, né? Conforme as orientações do grupo, eu vou fazer a projeção da tela de um material que eu programei para organizar um pouco a fala na tarde de hoje. Então, eu preciso que quem está compartilhando a tela com esse slide de bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos, ligue a tela para que eu possa fazer o compartilhamento. Eu vou ficar vinculado a essa tela, tá? Então, eu não vou ficar aqui na tela do Meet. Então, eu peço que, caso vocês queiram fazer alguma intervenção, fazer algum tipo de pergunta ou alguma coisa do tipo, fique à vontade para usar os recursos de voz mesmo, porque como eu não vou estar na tela, muito provavelmente eu não vou estar vinculado nem ao chat e não vou observar quem está levantando a mão e coisas e tal. A fala que eu preparei é uma fala que ela tem relatos de uma pesquisa que está em andamento, né, que está sendo conduzida pelo meu grupo de pesquisas aqui na UFAL, e algumas considerações que eu julguei pertinentes de trazer para subsidiar um pouco a minha fala durante essa tarde. Então, caso qualquer um ou qualquer uma de vocês deseje fazer algum tipo de expressão, pode ficar à vontade usando o microfone, que eu prontamente vou parar e a gente vai discutir. Tentei organizar tudo dentro do tempo estabelecido e vou tentar, ao máximo possível, manter sem extrapolar o tempo da outra colega. Então, receber esse tema para discutir hoje em saberes e práticas psicológicas antirracistas e decoloniais, representando a área de avaliação psicológica. Os convidados sou eu e a professora Flávia, então presumo que a avaliação psicológica será dedicada à minha fala e, em seguida, a neuropsicologia ficará a cargo da professora Flávia. Tá? E com relação à avaliação psicológica, eu queria só apresentar um pouco da minha trajetória, informar que eu atuo como parecerista ad hoc do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, vinculado à Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, a CCAP. Sou associado do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, tendo feito parte da diretoria nos anos de 2015 a 2017, como membro do Conselho Fiscal. Desde então, ao longo desses 8 anos, eu tenho desenvolvido estudos relacionados às grandes áreas de avaliação psicológica, psicometria e psicologia social e da saúde também, como áreas afins. Atualmente, o meu grupo de pesquisas, que é o LAPAP, o Laboratório Alagoano de Psicometria e Avaliação Psicológica, está realizando uma pesquisa intitulada Desalinhamentos junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos na avaliação psicológica brasileira, em função da avaliação psicológica ela apresentar muitas confusões acerca das suas próprias definições conceituais e até mesmo das suas próprias práticas profissionais, podendo ser evidenciados esses aspectos tanto a nível do ensino, da formação, como na atuação profissional propriamente dita. O laboratório que eu coordeno está contido no catálogo de laboratórios de avaliação psicológica do Brasil, listados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. E para que eu possa contextualizar essa pesquisa, antes de mais nada, acredito que já seja de conhecimento da maioria aqui presente, gostaria de citar alguns marcos da avaliação psicológica acontecidos nos últimos 20 anos. Né? São 2 décadas aí que marcam algumas modificações nessa área no Brasil. A começar no ano de 2001, quando a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica e o próprio SATEPSI são instituídos no Brasil. Logo em seguida, a partir desse movimento de reorganização da área, em função de alguns episódios acontecidos no final das décadas de 1980 e de 1990, a promulgação da Resolução 002/2003, foi uma resolução que regulamentou
a utilização do instrumental de avaliação psicológica no Brasil, e o ano de 2011, que foi instituído pelo próprio Conselho Federal de Psicologia como um ano temático da avaliação psicológica. Esse ano ele foi crucial para um conjunto de desenvolvimentos na área, inclusive o que levou à promulgação da resolução 005/2012. Essa resolução ela tem uma fundamental importância em função que ela foi responsável pelo alinhamento da avaliação psicológica junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos. Em 2013, a publicação de uma cartilha bem robusta acerca desses aspectos, né, também pelo Conselho Federal de Psicologia, e mais recentemente, em 2018, a Resolução 009 de 2018, que é a atual resolução que regulamenta a área no Brasil, ela é promulgada, revogando as resoluções anteriores, contudo, contemplando o seu conteúdo em praticamente toda a sua totalidade, principalmente a regulamentação do SAPEPSI, que iniciou-se na Resolução 002 de 2003, como os aspectos relacionados à justiça social e o reconhecimento dos direitos humanos contidas na 05/2012. Então, essa resolução é a atual vigente, é responsável pela regulamentação junto à prática de avaliação psicológica no Brasil, tá? Eu citei essa resolução porque ela nos ajuda a entender uma questão que temos levantado, né, aqui no nosso grupo de pesquisa e em outros espaços de discussão, acerca do sujeito da avaliação psicológica, né? Que sujeito é esse que tem sido investigado, avaliado, inserido nesse contexto ao longo dos anos, né? A nossa resolução atual, ela preza em seu artigo 13, dentro do título de Justiça e Proteção dos Direitos Humanos na Avaliação Psicológica, que, durante esses processos avaliativos, a psicóloga e o psicólogo deverão considerar os princípios e artigos vigentes no Código de Ética da Profissão, bem como atender os requisitos técnicos e científicos também definidos nessa resolução. Outro aspecto bastante importante, também já fruto do que estava embasado na de 2012, é que a psicóloga ou psicólogo, na produção, na validação, tradução, adaptação, normatização, comercialização e aplicação de testes psicológicos, é vedado um conjunto de aspectos, né? É muito importante essa compilação, porque todas essas atividades, elas são atividades da área de avaliação psicológica e uso de algum tipo de instrumental, desde as etapas de validação, tradução, adaptação. Então, a resolução ela cobre praticamente todas as atividades que envolvem o uso desse tipo de instrumental na grande área de avaliação psicológica. E essa resolução ela veda a realização de atividades que caracterizem negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão, assim também como induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual e identidade de gênero. Assim também como favorecer o uso do conhecimento da ciência psicológica para normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Reforçando ainda mais esses aspectos, nos seus artigos 32 e 33, ainda citam que a comunidade de psicólogas e psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. A psicóloga e o psicólogo, na realização tanto de estudos, de pesquisas ou atividades voltadas tanto para a produção de conhecimento como desenvolvimento de tecnologia, atuarão considerando os processos de desenvolvimento humano, configurações familiares, conjugalidades, sexualidades, orientação sexual, identidades de gênero, identidades étnico-racial, características das pessoas com deficiência, classe social e intimidade como construções sociais, históricas e culturais. Tá? Esses são aspectos estabelecidos dentro desse âmbito que consideram o sujeito da avaliação psicológica. E como nós podemos observar lá naquele resgate que eu pude fazer com vocês ao longo desses 20 anos, nós podemos observar um avanço, né, digamos assim, em aspectos prescritivos que embasariam práticas, digamos assim, alinhadas aos critérios de reconhecimento
e validação a partir dos direitos humanos. Essas 2 décadas, elas são fundamentais para que a gente possa compreender como que a avaliação psicológica ela se estrutura na atualidade. A primeira década, de 2001 a 2011, é uma década de muitos esforços de organização e investimento, né, para o desenvolvimento da área. E essa segunda área, digamos assim, de um esforço mais voltado à otimização de questões que já têm sido levantadas há algum tempo. Pois bem, essa década específica, de 2011 a 2021, foi uma década escolhida por essa pesquisa, né, que eu já mencionei para vocês, para que a gente pudesse analisar como que a área de avaliação psicológica tem, então, tratado essas questões, pois, prescritivamente, nós temos um conjunto de aspectos que apontam e direcionam a área de avaliação psicológica, né, para uma área mais próxima e alinhada aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos. Mas sempre nos inquietou, né, seja no contexto da formação, seja no contexto da atuação prática, no diálogo junto com outros colegas, se de fato esses aspectos prescritivos correspondem à realidade da área de avaliação psicológica no Brasil. Então, há alguns anos, um conjunto de pesquisadores tem se interessado em investigar mais a fundo esses aspectos. Um deles tem sido eu, né? Essa pesquisa não é uma pesquisa individual, tem outros colegas também que têm se dedicado a um olhar, digamos assim, mais crítico para a área de avaliação psicológica, desde o seu ensino, que diz respeito à formação, como a própria atuação. Pois bem, nessa oportunidade, eu decidi focar em um veículo de comunicação específico, né, que é a RAP, que é a Revista de Avaliação Psicológica. Essa é uma das revistas mais emblemáticas da área de avaliação psicológica no Brasil. É a única, inclusive, que leva o nome Avaliação Psicológica no seu título. Isso significa dizer que ela é a única revista que publica em avaliação psicológica no Brasil? Não, mas ela é uma das principais, principalmente porque ela é a revista do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, o IBAP, e ela e essa instituição, por exemplo, é a que realiza bianualmente o evento científico mais famoso da área também, que é o Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica. Então, ela tem um respaldo, digamos assim, junto à comunidade. Então, essa revista ela foi escolhida como o campo de pesquisa, né, desse estudo que tem sido conduzido aqui junto ao LAPAP. Então, nós buscamos a revista a partir do portal PepSIC, que é a revista onde que é a base de dados onde essa revista ela é indexada. Essa revista ela é do programa de pós-graduação em psicologia, né, estrito sensu, da Universidade de São Francisco. É um programa de pós-graduação indexado com conceito 7 da CAPES, um dos programas em psicologia com a maior nota, inclusive, do país e tal. E, atualmente, ela é indexada com o Qualis A2. Tá? Pois bem, essa revista ela foi utilizada para montar um banco de dados, né, de estudos publicados na área de avaliação psicológica que servirão para análise e para subsidiar a nossa discussão. Como critérios de inclusão e exclusão, definimos os seguintes, né? Teria que ser artigos empíricos, né? Possuir a seção participantes em artigos de forma subtitulada. Os artigos eles são publicados do ano de 2011 até o ano de 2021, ou seja, 10 anos de publicações dessa revista, datadas especificamente em função de, em 2011, ter sido o ano temático da avaliação junto ao Conselho Federal de Psicologia e por um conjunto de ações de alinhamento junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos terem sido encampadas durante esse intervalo de 2011 a 2021 em maior intensidade. Todos os idiomas foram considerados, português, inglês e espanhol. Os artigos que não estavam em português eles foram traduzidos para o nosso idioma e incluídos, então, nessa revisão. A revista, como eu mencionei, foram considerados todos os volumes publicados no ano de 2011 até o ano de 2021. Né?
Numa estatística mais descritiva, o banco de dados final, né, desse estudo, ele foi composto por 10, foi composto do volume 10 até o volume 20, ou seja, 10 volumes, onde foram publicados 39 números dessa revista, totalizando, assim, um total de 498 estudos. Esses 498 estudos, eles foram transformados em um banco de dados textuais, né, tendo sido selecionado de cada um desses estudos apenas a seção participantes, e esse banco de dados, ele possuiu, depois ele foi transcrito, tabulado e analisado em um software de análise de dados chamado Iramutec. O Iramutec é um software de análise de dados lexicais. Para quem não conhece, eu recomendo a leitura do texto do Brígido Camargo e da Ana Justo, de 2013. É um software gratuito que trabalha com análise textuais das mais variadas, desde dados oriundos de entrevistas até mesmo documentos. Nesse caso, ele foi utilizado para analisar esse montante de 498 textos, ratificando apenas a seção participantes de cada um desses artigos empíricos foi considerado. No total, nós tivemos 55.501 palavras que compuseram o corpus textual analisado e apresentado nessa oportunidade aqui da minha fala. Foram realizadas 2 análises lexicais. Esse software possui um leque muito abrangente de análises textuais, mas as que foram consideradas nessa oportunidade foi a análise de nuvem de palavras, que funciona na plotagem ou na formação de um desenho de uma nuvem de palavras, em que as palavras que mais se repetem ou que tiveram maior frequência, elas aparecem em maior tamanho na plotagem da nuvem. A segunda análise foi uma análise de árvore de concorrências, que também pode ser chamada de análise de similitude. Essa análise ela funciona como uma árvore, de fato, em que apresenta a determinada palavra com maior frequência, mas também aparecem ramificações, que são as palavras com as quais aquela palavra maior ela vai se conectar. Os resultados eles serão apresentados, ainda que de maneira preliminar, em função dessa pesquisa ainda estar em andamento aqui. Essa é a árvore de ocorrências, né? Como sempre, a gente não conta muito com recursos de plotagem adequados vindo do software, que ainda é um pouco rudimentar, mas, felizmente, nós podemos recorrer a alguns recursos de Zoom. Como vocês podem observar, né, essa árvore ela está composta por 3 núcleos centrais, digamos assim. O núcleo participante seria a palavra que mais evidencia esse montante, o núcleo idade, que seria o núcleo mais central, mais do meio da árvore, e o núcleo amostra. Quanto maior o caule, os tracinhos que ligam um núcleo ao outro, maior a conectividade entre essas palavras. O primeiro núcleo participante, é possível observar algumas palavras muito conectadas, como pesquisa, grupo, desempenho, comportamento, especialista, como que as vinculações com o participante podem ser associado. Geralmente, ele é associado a instrumento, a sala de aula, a contexto escolar, a forma, a mestrado, a doutorado, a consentimento, entre outras palavras. Esse núcleo aqui é o núcleo que nós consideramos mais relevante para o contexto da pesquisa, porque nós podemos observar quais as características da descrição desses participantes mais aparecem nesses 10 anos de publicação da revista Avaliação Psicológica. Por exemplo, a palavra idade é a palavra que mais aparece. A palavra sexo, muito vinculada a ela, também é uma palavra que aparece bastante. E uma coisa que nós observamos bem explicitada é que ela é vinculada a características como renda, como homem e como mulher, né? Traduzindo uma representação demográfica muito vinculante ainda a uma lógica binária acerca do gênero, na verdade, ainda concebida como sexo, e como características ainda meramente descritivas
relacionadas a esses âmbitos. Em termos de estudante, nós podemos ver que é uma população bastante explorada, né, por esses estudos, e em relação à amostra, nós podemos observar características que são vinculadas ou ao tamanho da amostra, ou ao tipo de resposta, ou como que ela foi, como que as pessoas foram convidadas, até algumas características familiares, mas nada vinculada a outros aspectos. Nós temos escola, professor, idade, aluno também, que aparecem muito bem evidenciadas. Bem, essa segunda análise aqui nos ajuda a visualizar em maior medida como que essas características elas se comportam. Como eu disse para vocês lá no início da minha fala, de acordo com a frequência da palavra, né, quanto mais ela se repete, maior é o tamanho. Então, essa análise aqui, ela exatamente nos diz quais são as características. Esses 10 anos de publicação da revista Avaliação Psicológica. E nós vamos ver aqui no centro da nuvem a palavra idade, em maior tamanho, participante, em função do subtítulo ter sido incorporado, amostra, sexo, estudo, aluno, grupo, curso, estudante. Nós conseguimos ainda visualizar aqui mulher, nós conseguimos aqui visualizar homem. E esses dados nos levam a uma reflexão bastante interessante, de que características relacionadas a marcadores sociais, como raça, como etnia, como orientação sexual, como identidades de gênero, como questões relacionadas à deficiência, não aparecem na descrição desses estudos ao longo desses 10 anos. Quando nós recebemos, como nós analisamos esses dados e nos deparamos com essa situação, nós prontamente, no grupo de pesquisa e com outros colegas, começamos a discutir esses dados, né? É um estudo que funciona de natureza quantitativa, né? Porque são 55 mil palavras aí ao longo de 498 estudos. E essa análise realizada, ela trabalha exatamente com a frequência e com a repetição, tá? Então, isso poderia ser colocado como uma questão não tão bem sustentada de que nós perceberíamos evidências de invisibilidades desses marcadores sociais. Então, o que foi que nós observamos e o que foi que nós fizemos nesse segundo momento? Nós passamos, então, a procurar individualmente cada um desses marcadores e a quantificar em função do todo que nós observamos. Então, o que foi que nós fizemos? Em um segundo momento, nós passamos a analisar manualmente, a partir do banco de dados que nós tínhamos, como que essas questões apareciam, em que contexto elas apareciam. Por exemplo, nós iniciamos com o marcador gênero. O marcador gênero, quando ele aparece no nosso banco de dados, ele aparece apenas 26 vezes, tá? De um total de 55 mil palavras. E quando nós vamos observar o contexto em que ela aparece, ao marcador gênero, ele é apresentado confundido com o marcador sexo. As possibilidades de gênero estabelecidas nesses estudos são apenas homem e mulher. Tanto é que nós fomos buscar esses marcadores. A evidência de uma concepção binária de gênero, o marcador, o sexo homem, apareceu 79 vezes e mulher, representada pela letra M, 123 vezes. Isso representa 15,86% e 24,6%. Né? Isso significa, em estudos que foi apresentado, não é na quantidade de palavras, não. De 498 estudos, esses marcadores apareceram homem em 79 e mulher em 123, representando aí um percentual de 15,86% e de 24,6%, apenas uma concepção binária. Não satisfeitos ainda, seguimos as nossas investigações, as nossas buscas em função desses marcadores. O marcador orientação sexual aparece apenas uma única vez ao longo de 498 estudos, representando 0,2%
do percentual de estudos. Mas ainda não satisfeitos, nós buscamos por marcadores individuais. Então, nós buscamos... Desculpa te interromper, você disse que podia, né? A Yara levantou a mão. Fica à vontade, Yara. Pode me interromper na hora que quiser. A gente ainda está no tempo. Sim. Yara, por favor. Não, foi involuntário, desculpe. Tudo bem. Desculpa, então, continuando. O marcador orientação sexual, né, aparece apenas uma única vez e representa 0,2% do total de 498 investigados, levantados. Mas nós ainda fomos buscar marcadores específicos, pois ainda poderia ter um argumento de que a palavra orientação sexual não seria um descritor contemplativo. Então, nós buscamos pelas palavras heterossexual, homossexual e bissexual, tá? E nós encontramos heterossexuais 13 ocorrências, representando 2,6%, 3 ocorrências do marcador homossexual e apenas 2 ocorrências do marcador bissexual, representando 0,6% do percentual e 0,4% do percentual. Ainda não satisfeitos, nós buscamos também pelo marcador transexual e travesti. E 0 ocorrências tivemos nesse banco de dados, totalizando assim um percentual de 0% de descrição dessas populações ao longo de 10 anos de publicações dessa revista, em um total de 498 estudos publicados em 10 anos, em 39 números. O marcador raça também foi investigado, principalmente em função dessa fala, né, que veio a convite da Comissão de Direitos Humanos. Inicialmente, o objetivo da nossa pesquisa era em relação às discussões de gênero e sexualidade. Como a professora Eliane sabe, é uma área que eu tenho me dedicado ao longo dos anos e tudo mais. E a convite desse evento, então, nós decidimos, vamos incluir o marcador raça nessa investigação, até porque já tinha sido iniciada a coleta de dados e a gente teve que, tinha tempo, né, porque foi em julho, com devido planejamento, e a gente foi refazendo as buscas, né, e realimentando o material. Nós buscamos, segundo os critérios estabelecidos pelo IBGE, por 5, na verdade 4, né, por 5 marcadores. Nós buscamos pela palavra raça e não aparecia muitas descrições, a confusão era confusa, né, em relação à identificação. Então, nós buscamos, então, pelos marcadores propriamente dito. Então, preto apareceu 7 ocorrências, representando 1,4% apenas desses estudos. Negro apareceu 5 ocorrências, representando 1,1%. Pardo, 7%, representando o mesmo percentual, 1,4%. Amarelo, 3 ocorrências, representando 0,6%, e branco, 14 ocorrências, representando 2,8%. Também buscamos pelo marcador etnia. O marcador etnia teve 7 ocorrências, e dentro dessas etnias vinculantes estava a palavra indígena, que teve 6 ocorrências. Pois bem, ao nos depararmos com esses resultados, nós, né, intitulamos a nossa pesquisa de desalinhamentos junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos na avaliação psicológica brasileira, em função desses marcadores, quando, na sua totalidade, a partir de um recurso quantitativo, não aparecerem no montante quantitativo, e quando analisados individualmente, aparece um percentual ínfimo. Isso representa um olhar direcionado à pesquisa, né, nesse veículo de publicação, vinculado a uma invisibilidade desses marcadores. Ao não considerar esses marcadores, nós não temos como fornecer subsídios relacionados e vinculantes a esses grupos, né? Essa crítica ela é feita de maneira muito qualificada, ao passo que não necessariamente nós
intentamos em comparar grupos ou estabelecer perfis comparativos, mas de dar visibilidade e dar aproximações junto ao cotidiano e à realidade dos diversos grupos populacionais e grupos sociais que aparecem nesse veículo de publicação tão invisibilizados. Essa discussão ela ganha ainda mais impactos quando consideramos a publicação recente, de 29 de outubro, né, da própria Associação Americana de Psicologia, inclusive, que é uma das instituições de maior referência para a área de avaliação psicológica, em que aponta o papel da psicologia e da própria instituição no combate, né, ao racismo sistemático e às pessoas de cor, né, no contexto estadunidense. E, dentre esses elementos, né, ela propõe algumas ações. Dentre elas está a aplicação inapropriada de instrumentos psicométricos, né, de avaliação que possam subsidiar ou reforçar essas ideias de opressão, principalmente no contexto educacional. E chama a atenção de todas as áreas, e em relação à avaliação psicológica, de utilizar dispositivos e mecanismos apropriados para que a gente possa admitir políticas compreensivas, holísticas, que incluam avaliações dos atributos que deem suporte a um conjunto de aspectos e de pesquisas que possam fornecer um panorama mais equitativo em relação a esses grupos populacionais. Tá? Outro aspecto que nós podemos identificar é que, nessa pesquisa, apenas um elemento ele foi analisado, né, que seria a seção participantes. E, diante desse corpus textual, nós já tínhamos diversas outras possibilidades também de análise. Nós temos a possibilidade de analisar também as temáticas que são investigadas nesse estudo e observar o seu alinhamento junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos. E nós temos também o intuito de avaliar as referências bibliográficas utilizadas nesses estudos, pois análises preliminares também apontam para, majoritariamente, a presença de referências que são do eixo estadunidense, do eixo europeu, e quando são referências nacionais, elas estão vinculadas ao eixo sul-sudeste do país, desconsiderando publicações mesmo da área de pesquisadores e pesquisadoras das regiões norte, da região nordeste e da região centro-oeste, com exceção da Universidade de Brasília. Então, esse é um campo de exploração que chama a atenção para esses elementos e convoca toda a área de avaliação psicológica brasileira a repensar as suas publicações e as suas pesquisas, principalmente as publicadas nessa revista. Nós temos a intenção de fazer esse mesmo levantamento em outros veículos também de publicação, para que nós possamos ampliar o escopo de análise dessas questões, considerando também outras seções desses estudos, para que a gente possa oferecer um panorama desse contexto de pesquisa na área de avaliação psicológica em todo o território nacional. Nós também colocamos à disposição de todos os pesquisadores interessados o corpus textual que foi construído ao longo dessa pesquisa, para que, se alguém tiver interesse de refazer as análises, considerando os critérios de inclusão e de exclusão que nós realizamos, também estaremos colocando à disposição, assim também como colocamos também à disposição de que outras parcerias e outros colegas também tenham o intuito de analisar outros veículos de publicação dessa área, para que a gente possa ampliar e fomentar maiores evidências para essa pesquisa. Um aspecto que nós levantamos como propositura e que nós temos incorporado nas nossas práticas de pesquisa é a utilização de dispositivos interseccionais que nos auxiliem a ter um levantamento mais amplo e representativo, né, com base em diferentes marcadores sociais, desde raça, classe, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e sexualidades, para que nós possamos ampliar o escopo das pesquisas que são realizadas no âmbito da avaliação psicológica. A exemplo disso, nós estamos realizando uma pesquisa, né,
que tem o intuito de levantar alguns impactos na saúde psicológica de diferentes grupos sociais durante a pandemia da Covid-19, tentando levantar afetações quanto aos diferentes marcadores, considerando também a potencialização desses marcadores junto aos aspectos instituídos pelo contexto da pandemia da Covid-19. Esses dados também eles estão sendo, a pesquisa ainda está em andamento, esses dados também estão em fase de análises preliminares, mas nós já conseguimos levantar algumas evidências quanto à maior afetação na saúde psicológica de grupos minorizados, né? Principalmente em função de tais grupos já se encontrarem em situação de vulnerabilidade e, nesse contexto, essa vulnerabilidade ela ter sido se acirrada. Eu coloco à disposição também os nossos contatos. Esse é o e-mail do laboratório de avaliação psicológica que eu coordeno, o lab.lapap@gmail.com, e esse é o nosso canal no Instagram, que é uma rede social em que a gente tem utilizado mais para, nesses contextos de virtualidade mais central, de facilitar a comunicação, a divulgação de pesquisas, a troca de experiências e de material que nós temos realizados ao longo desses meses. Então, me colocar à disposição de vocês. A pesquisa ela ainda será dada continuidade, né, em função de outros elementos que estão sendo apresentados. Essa é a primeira vez que ela é apresentada formalmente, né, com alguns resultados ainda preliminares para o contexto dessa pesquisa, que eu resolvi inaugurar nessa oportunidade aqui que vocês possibilitaram. Me colocar à disposição, não sei se a Flávia já vai falar direto, ou se a gente vai fazer um debate após a minha fala. A gente tem preferido, assim, que os palestrantes, os convidados, as convidadas, convidados falem e depois o debate. Tudo bem, meu Gildo? Mas já eu gostaria de agradecer pela sua fala e por você ter considerado tão significativamente, né, o nosso convite a ponto de ter ampliado o escopo da sua pesquisa. Muito obrigada. É importante. Professora Flávia, passo a palavra para a senhora. Eu já fiz a apresentação formal. Se possível, gostaria que a senhora fizesse a sua audiodescrição. Obrigada. Tá bem. Então, bom dia. Bom dia. Bom, para mim é boa noite, não sei nem mais que horas são aí. Mas é um grande prazer participar com vocês. Peço desculpas pelo inconveniente da internet. Então, eu sou brasileira, sou de São Paulo, filha de mineiros, sou negra e estou muito feliz com esse convite. Fiquei muito honrada, realmente. É a segunda oportunidade que eu tenho de estreitar laços com o Conselho Federal, então eu fico muito honrada mesmo com o convite. Eu vou compartilhar a tela e dar início. Ai, não, aqui. Windows. Porque hoje está tão difícil. Foi tão difícil conectar e ainda não consegui. Espera aí, só um instante. Mas, se preferir, Maria... Não, vai dar certo, porque agora já está aqui. É isso. Hoje o dia inteiro nós tivemos problemas de conexão, especificamente com o Google Meet, porque aqui a gente usa na Europa o Zoom com maior frequência e nós estamos no meio de uma tormenta essa noite, então isso tem sido... Não é essa. Pronto. Não, ainda não. Flávia, para a gente aqui já apareceu. Caso Não. Mas não é... é sim, agora eu também via, é verdade, não estava aparecendo para mim aqui, super estranho isso hoje. Caso você queira, eu posso projetar também, eu estou com a sua projeção aqui comigo aberta. Se é essa daqui. Agora eu consegui abrir. Certo, agora tem que funcionar, vai dar tudo certo. Isso. Um dia um pouco difícil, mas agora vai. Aqui está.
Foram tantas emoções de não conseguir conectar que agora me deu até calor. Ok, vamos lá. Então, deixa eu colocar o reloginho para me controlar aqui, para não passar dos momentos. Bom, então, uma boa noite a todos. É uma grande honra participar do primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo. Eu escolhi como tema eugenia e desigualdades, os seus efeitos na psicologia, na universidade e na sociedade. Eu tinha preparado uma aula mais geral, assim, porque eu não havia entendido que era uma discussão de um grupo mais específico, senão eu teria aprofundado e falaria, por exemplo, das minhas experiências de tradução e adaptação de testes psicológicos, escalas comportamentais, instrumentos para remediação de déficits cognitivos, tanto no Brasil, na Espanha, como em Portugal. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como Calcularis, Lauma, Zarek-R, Zarek-K, e o IDSD, sendo que o Calcularis, inclusive, é comercializado no Brasil. Bom, aqui. Então, eu sou professora assistente na UCD, na University College Dublin, eu sou uma Ad Astra Fellow, e então hoje a gente vai falar sobre essas questões. Eu organizei dessa forma, então primeiro falar de desigualdade de uma maneira geral, depois centrar um pouco no caso da África, discutir alguns conceitos como meritocracia, diversidade, interseccionalidade na academia e o legado da eugenia. Bom, então, eu sei que Léo já falou disso, aliás, falou muito bem também. Então, assim, as desigualdades, elas, no passado, a gente entendia que era só uma questão de renda, então a gente pensava em países ricos e países pobres, e hoje em dia a gente sabe que, na verdade, há fatores muito específicos determinando desigualdades, então, gênero, idade, origem, etnia, deficiência, orientação sexual, classe, religião, como já foi falado hoje, e nós sabemos também que essas diferenças estão entre os países e dentro dos países. No Brasil, um exemplo gritante, né? Cada região do país, a gente tem uma realidade completamente diferente, poderiam ser nações diferentes. Bom, dentro dessas várias questões, nós sabemos que o racismo é uma das principais formas de disseminar as desigualdades, então é o prejuízo, discriminação e antagonismo direto a uma pessoa ou um grupo de pessoas em função da sua origem racial ou étnica, e também outros grupos minoritários ou igualmente marginalizados. A gente tem termos que são equivalentes em outras línguas, justamente porque o racismo ele não necessariamente se dá com um único grupo étnico, mas também envolve grupos religiosos, então a gente tem termos como xenofobia, chauvinismo, antissemitismo, e essa outra palavra que não tem uma tradução no português, eu posso dizer que inventando bigotria, mas bigotry seria realmente racismo. Um marco importante é que a lei contra o racismo no Brasil é muito recente, né, 33 anos, então, assim, é por isso que a gente vê esse marco tão claro na sociedade, que as pessoas ainda não têm um respeito muito claro com relação a isso, inclusive dentro do grupo dos políticos, que tem uma postura completamente inadequada, então, perpetuando e reforçando esses estereótipos e essas ações inadequadas. Mas é importante dizer que existem outros grupos, então, por exemplo, judeus e nazistas, e aqui eu usei esses dois termos conscientemente para dizer claramente que judeus podem ser pessoas de diversas nacionalidades, inclusive brasileiros, e nazistas também, infelizmente, diversas nacionalidades. Então, não são só israelenses e nem são só alemães. Então, são grupos mais diversos. Aqui, sim, falando de grupos de nacionalidades, então, os israelenses e os palestinos, sabendo que os palestinos sequer tiveram a sua terra reconhecida ainda, ou a sua nacionalidade reconhecida. Os ciganos, que nós vemos também no Brasil, mas aqui na Europa também é um grupo extremamente discriminado, e, claro, as questões relacionadas ao gênero, como muito bem falou Léo, então, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, queers e outros grupos, por exemplo, intersex. E aí, por fim, entramos no caso dos africanos. E o destaque para esse grupo é porque esse grupo a experiência desse grupo foi disseminada para o planeta inteiro. Então, olha só, o tráfico de escravos aconteceu entre 1650 e 1860 oficialmente, sabemos que durou muito mais do que isso,
E o que aconteceu é que as pessoas foram sequestradas do continente africano e levadas e escravizadas na América do Sul, na América Central, na América do Norte e também na Europa. E então essas pessoas foram levadas à força a esses locais para trabalhar na produção de tabaco, café, algodão, açúcar, arroz, mas também nas minas. E a importância desse mapa é para mostrar para vocês que em todos esses, digamos, esses continentes onde os escravizados foram levados, o mesmo modelo cultural foi repetido, e é por isso que em todos os lugares a discriminação com relação a esse grupo étnico é tão, ou melhor, esse conjunto de grupos étnicos é tão gritante. E também é importante dizer, né, a gente sempre tem esse paradoxo, mas a África é o continente mais pobre ou é o continente mais rico? Só para vocês terem uma ideia, por volta de 1914, 7 nações europeias dominavam praticamente 90% do território africano, aqui destacadas: Espanha, Itália, França, Reino Unido, Alemanha, Portugal e Bélgica, e eles foram à África com intenções muito claras para extrair de lá diamantes, açúcar, sal, ouro, prata, petróleo, cacau, as mais variadas formas de madeira, né, de árvores e as mais variadas frutas tropicais, inclusive a mão de obra humana também. Se vocês se lembram das aulas de geografia na infância, vocês aprenderam sobre a Pangeia, e tinha um país que se conectava com o continente africano com o encaixe praticamente perfeito, se nós olharmos aqui na região da costa, né? Adivinha? Todo mundo vai se lembrar disso. Então, por que eu estou mostrando isso? Para explicar para vocês que também no Brasil nós temos mais ou menos as mesmas riquezas, praticamente as mesmas, e da mesma forma que acontece de uma forma gritante na África, em que esses países que continuam explorando essa terra, fazem, inclusive, a manutenção de governos corruptos e governos que não se importam muito com a população e simplesmente extraem todos os recursos e toda a matéria-prima de lá sem recuperar, sem restaurar nada, é mais ou menos o que acontece no nosso país também, só que de uma forma um pouco mais sutil. Então, é bem importante abrir os olhos para isso. E a consequência de chegar na África e destroçar o continente é essa tentativa de sobreviver, então, de migrar para outros continentes, né, as poucas pessoas que conseguiam chegar a essa condição. Essa foto foi tirada minutos antes dessas pessoas morrerem, porque não receberam socorro, isso foi em 2013, e em 2019 apenas 2 pessoas foram imputadas, e assim mesmo sem grandes consequências. E nenhum governo, nenhum país assumiu a responsabilidade por esses atos de uma maneira nacional. Bom, voltando então para o tema da escravização de pessoas, nós sabemos que a abolição em todos esses continentes aconteceu em algum momento, um pouco antes, um pouco depois, mas, de um modo geral, o formato foi igual. Então, foram tirados os grilhões, mas as pessoas permaneciam lá sem documentos, sem família, sem ter casa própria, sem ter, muitas vezes, uma profissão específica, sem, obviamente, nenhuma educação, não sabiam ler, porque não estavam lá para aprender nada, pelo contrário, com saúde muito precária, e muitos deles sequer aprendiam o idioma, porque eles não foram de intercâmbio cultural, certo? Muito pelo contrário. É importante dizer também que a Lei Áurea no Brasil aconteceu há apenas 133 anos. Então, pensem nos seus avós, que têm 90 anos, 100 anos de idade e estão vivos, né? Ou pessoas que vocês conhecem que chegaram a esse nível de idade. Quer dizer, fica claro que é praticamente a geração passada, tá certo? É muito próximo de nós. Então, isso explica também toda a reconstrução desse grupo social no ambiente em que tem que viver. Também é importante dizer que, embora a gente não veja mais os grilhões tão evidentes, mas não quer dizer que a escravidão acabou, existe escravidão moderna, então há tráfico de pessoas, tráfico de humanos, particularmente para prostituição, trabalho forçado, trabalho em troca de pagamento de dívidas, casamentos forçados e exploração de menores. E para mostrar para vocês, esse mapa indica justamente, quanto mais fortes os tons coloridos, mais indicativos conforme o índice global de escravidão de 2018, mas os países em tons pálidos também têm, e só para deixar claro aqui a questão do Brasil, se vocês olharem aqui na tabela,
a pontuação do Brasil próxima da pontuação mundial, e inclusive até mais alta em alguns itens, como é o caso da própria desigualdade aqui, 56%. Então, bastante alto. E nesse gráfico, eu queria mostrar uma coisa extremamente importante. São vários países no eixo X, e no eixo Y são gerações necessárias para que uma comunidade saia do nível socioeconômico baixo para o nível socioeconômico médio. Obviamente, estamos excluindo as pessoas que roubaram um banco ou as pessoas que ganharam na loteria. Estamos falando realmente do clássico, a pessoa que trabalhou e conseguiu vencer barreiras e deu um salto, né? Então, se nós olharmos todos esses losangos, a gente vai ver que, na média, está aqui em vermelho, a média desses todos os países, de 4 a 5 gerações, ou seja, é o avô, o pai, o filho e o neto. E logo depois disso, então, esse salto acontece de uma forma mais ou menos estável e, digamos, as novas gerações já têm uma qualidade melhor de vida. Mas se vocês olharem para a ultradireita, brincando aqui com as palavras, fazendo um certo trocadilho, o Brasil aparece aqui e a gente percebe, eu destaquei com esse círculo, que está entre 8 e 9 gerações, então é literalmente o dobro, justamente porque é um país que já tem muitas desigualdades, muita corrupção e pouco investimento justamente na mudança, na mobilidade dessas gerações. E aí, então, diante disso, a gente tem que falar do conceito de meritocracia. E o conceito é muito bonito, conforme Geoffrey Butler, e ele fala, então, da importância de 2 componentes. O mérito é composto de esforço e habilidade. E as religiões, como um todo, dão essa sensação às pessoas, olha, se você se esforçar, se você fizer o melhor, você será compensado nesta ou na próxima vida, tá certo? E, por outro lado, a psicologia e também a genética construíram essas ideias das habilidades e que elas também seriam determinadas de alguma forma. Só que, na verdade, meritocracia é o que vocês veem nessa charge aqui do lado direito. Então, é uma engrenagem que vai perpetuando esse ciclo praticamente vicioso, em que as pessoas se esforçam, se esforçam, se esforçam e não saem do lugar, mas, ao mesmo tempo, a força delas faz a propulsão para que alguém suba rapidamente, sem esforço e sem qualquer dificuldade, chegue, obviamente, primeiro, tá? Então, com isso, eu trago aqui um exemplo forte do que é essa questão. Uma dessas forças é o nível socioeconômico. Então, alto nível socioeconômico, médio nível socioeconômico e baixo nível socioeconômico. E aqui nós temos representadas as probabilidades de uma pessoa se graduar, dividida em 3 grupos. Em azul, os estudantes com notas muito baixas, ou seja, que têm dificuldades ou, né, que não rendem muito. Em preto, os que têm um desempenho médio, e em cinza, aqueles que de fato se destacam, né, ou porque têm mais capacidade, ou porque se dedicam mais, não, isso já não, o trabalho não permite saber. Mas fica claro, olhando aqui, especialmente essa linha vermelha que eu quis traçar, que mesmo a pessoa mais pobre, que tenha uma capacidade muito alta, uma pontuação muito alta, ainda tem menos probabilidade do que uma pessoa rica, que tem o pior desempenho escolar, de concluir a graduação. Então, fica claro para vocês como é que esse sistema se mantém. E esse grupo que sobe de ascensor é sempre o mesmo. Então, quando a gente fala em diversidade, que a gente está falando aqui de idade, gênero, orientação sexual, habilidade, etc., isso que vocês já ouviram a Léo falando, eu falando, e outras pessoas certamente também, fica claro para a gente que a diversidade dentro da ciência, ou dentro da academia, é a ideia de que nós tenhamos pessoas de todo o espectro social, de baixo, os grupos altamente representados, tradicionalmente representados, ninguém aqui está dizendo que eles têm que sair de lá, mas, ao contrário, que nós deveríamos criar oportunidades para os grupos menos representados, né? Agora, tem uma confusão com esses termos que é muito importante. Ninguém é apenas a idade que tem, ninguém é apenas a orientação sexual ou apenas a etnia, tá certo? É sempre uma combinação, né, a inter-relação entre esses termos. Então, por isso, nós estamos falando sempre de interseccionalidade. Isso quer dizer também que essas diferenças vão levar à necessidade de políticas públicas especializadas para as diferentes demandas. Então, não é, por exemplo, a universidade que diz, eu contratei uma pessoa que tem uma deficiência, então eu já resolvi o problema da diversidade na minha universidade. Não é assim que funciona. Esta foto é a cara da ciência, é uma foto emblemática, extremamente importante, histórica,
Importante por muitos motivos. Primeiro, porque foi um congresso em 1927, com os mais ilustres pesquisadores que nós citamos até hoje. Aí estão Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Planck. E entre estes pesquisadores, a única mulher é Marie Sklodowska-Curie, a vencedora de 2 prêmios Nobel. Então, é muito importante porque isso marca para a gente a ideia de que mulheres podem produzir ciência de qualidade, podem exercer o seu papel dentro da comunidade científica, mas também essa imagem mostra para a gente o lado negativo, de que naquela época, e ainda hoje, a ciência tem um predomínio de indivíduos caucasianos, de origem, ou pelo menos de declaração heterossexual, porque naquela época, particularmente, desde que estivesse casado, não precisava, né, ninguém precisava falar da vida individual de cada um, mas era a norma. Que não tenham deficiências, que tenham origem anglo, que tenham pelo menos classe média e que sejam homens, predominantemente homens. E aqui, só para brincar um pouco com vocês, quantos professores negros tem na sua universidade? Quero que vocês pensem, lembrem-se tragam, né, para suas mentes essa imagem. E eu trago um exemplo dos dados coletados pela BBC recentemente, dos anos 2019 e 2020. No Reino Unido, há apenas 1% de professores da etnia, ou que sejam considerados negros, em comparação a 7% de origem asiática e 89% de origem caucasiana. Só para esclarecer aqui, quando a gente fala de professores, o termo professor em inglês é dentro de uma hierarquia. Então, você tem o professor assistente, como no Brasil, o professor associado, seria o segundo nível, e somente depois é que vem, né, na hierarquia, o nível mais elevado, professor. Então, quando nós estamos aqui dizendo que 1% dos professores do Reino Unido são negros, nós estamos falando de exatamente 155 pessoas dentro de um conjunto de 23 mil indivíduos. Então, fica claro que esse espaço não está sendo ocupado. E no ano da pandemia, quando a pandemia começou, a gente teve toda aquela agitação, a morte do George Floyd, todas aquelas situações, mas isso teve também uma mobilização científica, então surgiu aí o Black in Neuro, como também surgiram outros grupos e que tentam mostrar a produção científica dos pesquisadores negros, que raramente recebem convites e produzem e mostram seus trabalhos. Por que assim? Né? Acho que é sempre buscar a origem das coisas. Esse trabalho que mostra que dado de 87 mil participantes, mostra a probabilidade, na primeira linha horizontal, a probabilidade de estudantes submeterem projetos para solicitar financiamento de bolsas, para doutorado e para mestrado, estratificado por etnia e por, no caso aqui, sexo. E aí o que nós observamos na linha de baixo são as probabilidades de conseguir esse financiamento. Nas 4 categorias, nós vemos claramente que as mulheres negras têm menores probabilidades de conseguir serem financiadas, então, consequentemente, por isso também temos menos pesquisadores desenvolvendo a sua carreira. E agora, por fim, eu chego no tema principal que eu queria falar, que é a questão da eugenia, que é um uso inadequado da teoria de Darwin, feita por Francis Galton. E Francis Galton dizia, então, que determinadas raças eram, digamos, mais fortes e deveriam prevalecer em detrimento de outras menos adequadas. Galton chegou ao extremo de sugerir que nós deveríamos repopular o continente africano inteiro com chineses, porque os chineses seriam melhores escravos. Então, assim, ofendendo 2 etnias, diversas etnias, né? Então, muito, muito grave. A gente tem outras formas de eugenia recentes, né, contemporâneas aqui para nós, que eu não vou abordar por falta de tempo, mas acho que é importante a gente saber que a eugenia não ficou lá no Reino Unido. Em 1918, São Paulo teve uma sociedade de eugenicistas, em 1929 houve um congresso brasileiro de eugenicistas, então nós sabemos que esses grupos continuam se reunindo, embora de uma maneira mais ou menos secreta, mas eles continuam agindo. E o grande marco foi na psicologia, então, destacando aqui alguns pesquisadores, Thorndike, Yerkes, Sanger, Herman, Sneden,
que trouxeram essa questão da eugenia para o contexto da educação. Eles foram cruciais no processo do uso inadequado dos testes de inteligência para favorecer a eugenia. Então, vamos lá, como é que essa história começa? Então, nós temos aqui Alfred Binet, que era um francês que morava na França, em Paris, precisamente, de origem italiana, então era Alfredo Binotto, mas, enfim, é o Alfred Binet, e ele, então, desenvolveu, junto com um estudante, um teste a pedido do governo francês, e esse teste tinha uma intenção muito positiva, era uma preocupação em identificar crianças com dificuldade de aprendizagem para poder ajudá-las. Então, esse teste buscava medir a idade mental das crianças, mas tão logo Binet criou essa tarefa, com a ajuda de seu aluno Simon, ficou conhecida como o teste de QI de Binet e Simon, ou a bateria Binet e Simon. E essa bateria, tão logo foi criada, começou a ser utilizada com termos pejorativos, como idiotas, imbecis e morons, conforme a idade mental das crianças, por um eugenicista que foi Henri Godard. E Binet continuou firme e forte, sendo contra essa postura. Ele disse claramente que a inteligência não é uma habilidade fixa, é possível aumentar essa habilidade e que todas essas argumentações elas eram infundadas. E aqui está, talvez, a figura central nesse processo tão perigoso, que foi Lewis Terman. Terman acreditava que a inteligência era inata e, por isso, não mudaria com o tempo. E ele, então, se apropriou de algumas tarefas do Binet, fez uma adaptação, uma complementação para dividir por grupos etários, e criou a Stanford Binet, Stanford como sendo o nome da universidade. Só que, infelizmente, ele usou essa bateria para dizer que indígenas, mexicanos e pessoas de comunidades negras tinham QIs deficientes. Num estudo posterior que ele fez também sobre pessoas superdotadas, chama a atenção que a amostra dele era também não representativa, então havia um predomínio de meninos, então questão de gênero, de sexo, mas também eram predominantemente caucasianos, de áreas urbanas, de classe média e todos residentes na Califórnia. Fica claro que isso não tinha de representatividade quase nada. Dentro desse grupo havia apenas 2 crianças afro-americanas, 6 nipo-americanos e 1 americano indígena. Então, já não preciso dizer muito mais. Só que acho que é importante trazer para vocês as palavras explícitas de Terman, na ocasião. Então, ele disse, em 1916, que ele acreditava que o problema com pessoas de origem hispânica, indígenas, mexicanos e também negros, que era um problema racial, herdado da família deles, e que essas crianças deveriam ser segregadas e separadas das outras classes, das outras crianças. E disse também que para trabalhar eles serviriam, mas, do ponto de vista da eugenia, eles eram altamente um problema grande e grave, porque eles se proliferavam muito rapidamente. Martin Luther King diz claramente, depois que esses profissionais usaram a ciência para passar essa imagem, ficou muito mais fácil para a comunidade, para a população de um modo geral, aceitar brutalidade e criminalidade contra esses indivíduos da etnia negra em função dessa postura. Então, ninguém tinha consciência, apesar de se sentir responsabilizada, afinal, era realmente uma hereditariedade defeituosa. E essa ideia deu margem para todas as mudanças que nós vimos depois. Então, o problema das próprias, da forma como as instituições começaram a funcionar, as políticas públicas. Então, por exemplo, proibição de viajar ou de imigrar, esterilização forçada, várias mulheres que estavam grávidas e que, quando iam para ter o parto, eram esterilizadas sem serem consultadas. Houve segregação, o clássico é o apartheid lá na África do Sul, mas isso aconteceu em vários lugares.
institucionalização de qualquer pessoa com deficiências intelectuais, falta de suportes educacionais para as crianças, porque, claro, se é um problema genético que não tem como corrigir e não vai mudar, então, para que investir neles? Da mesma forma, pouco investimento em saúde, porque também, se morrerem, é melhor que morra alguém que não tenha muita capacidade para estar no ambiente. Mas eles serviam para serem a linha de frente numa guerra, ou, por exemplo, eu não vou mostrar na aula de hoje, mas em outro trabalho eu mostro a questão dessas outras etnias, como eles morreram mais no caso da pandemia, inclusive como profissionais cuidando dos pacientes, menores salários sempre, e quase sempre, quase nunca em cargos de chefia. Só para vocês entenderem a complexidade e gravidade disso, faz apenas 61 anos que essa menina precisou sair escoltada por esses policiais para entrar na escola onde ela tinha que estudar, que ela ganhou o direito pela lei de frequentar a escola, mas ainda assim ela foi para a escola e não necessariamente estudou com os demais alunos, ela só conseguiu entrar no edifício, tá certo? Há 73 anos, este homem que vocês veem aqui do lado direito, George McLaurin, conseguiu o direito pela lei de assistir aulas na Universidade de Oklahoma. Mas notem aqui atrás, essa barreira branca não é um acidente, realmente, essa barreira estava lá justamente para que ele não tivesse o contato direto com os demais alunos. Também chama a atenção a sua idade, 54 anos, para deixar claro para vocês que mesmo quando a justiça favorece um grupo minoritário, essa justiça às vezes vem muito tarde. Aqui, só para mostrar para vocês como isso é grave, e não para pensar só na raça negra, mas qualquer grupo étnico que tenha, em relação ao tom de pele e à altura. Então, nesse trabalho, que tinha mais de 4.000 participantes, eles viram no gráfico da direita a relação linear de mulheres, então, quanto mais claro o tom de pele, maior a altura, melhor o salário. Já no caso dos homens, quanto mais altos os homens e quanto mais escuro o tom de pele, aqui, mais baixo é o salário, tá certo? Então, fica claro que, e esse é um dado bastante recente. Voltando para o tema do QI, depois daquela primeira geração e com aqueles eugenicistas, outros pesquisadores vieram tentar reparar um pouco esse processo. Então, por exemplo, nesse estudo foi demonstrado, talvez pela primeira vez, isso é um trabalho de, acho que 1972 ou 74, com 3.000 participantes, que quando eles estratificaram os indivíduos por nível socioeconômico baixo, médio e alto, eles perceberam no teste de QI Bailey, no lado esquerdo para habilidade motora e no lado direito para habilidade mental, que claramente havia um aumento conforme o nível socioeconômico das crianças e também com relação a que quartil o desempenho da criança estava identificado. Então, deixando claro que o nível socioeconômico é uma das, não a única variável importante. Eu trouxe agora aqui o dado de um outro teste psicológico, porque eu queria que vocês entendessem que não ficou só no QI, né? Então, aqui é um teste de recordação livre de palavras para medir a memória episódica das pessoas. Nesse caso, foi um trabalho feito com crianças do segundo ano e do quarto ano. Era uma lista de palavras que poderia ser ensinada e treinada, digamos, até 5 vezes, e eles comparavam, então, o desempenho de crianças caucasianas, aqui destacado em preto, e crianças negras com o pontilhado. E no segundo ano, nós não observamos diferenças entre esses grupos, mas no quarto ano, o grupo de etnia caucasiana tem um desempenho muito mais alto do que o grupo de etnias negras. O pesquisador, ironicamente, diz, olha, não há nada no presente banco de dados que possa ser capaz de dar conta dessa peculiaridade. Então, a gente não tem uma outra explicação, senão que eles realmente têm uma capacidade inferior. Só que no próprio texto de Jensen e Frederiksen, eles dizem aqui, as pessoas brancas eram de classe média e os negros eram predominantemente de classe média baixa ou de classe mais baixa. Então, eu acho que eles mesmos responderam o resultado do trabalho, né? E só para contrastar para vocês, utilizando exatamente a mesma tarefa, Franklin e Fulani fizeram um segundo estudo com 2 listas, uma lista universal, então igual para todo mundo, que tinha palavras do cotidiano, como colher, chapéu, etc., e uma lista com palavras mais voltadas para a etnia negra, e aqui vocês podem observar as palavras, por exemplo,
frango, porque é o que eles comiam mais naquela época, Coke, de Coca-Cola, etc., e outras palavras, algumas inclusive voltadas para o uso de marihuana, etc. Mas, enfim, o fato é que, após utilizar essa lista de palavras, o que eles verificam, olha só o desempenho dessa vez. O grupo de etnia negra tem uma pontuação mais alta, são adolescentes, do que o grupo de etnia branca, e mesmo quando se utilizam os scores, os percentis. A intenção não foi dizer, olha, brancos são melhores que negros, ou negros são melhores que brancos. A intenção foi claramente demonstrar que, assim como o nível socioeconômico é um determinante do desempenho nos testes, a questão cultural, né, a influência do vocabulário próprio daquele grupo é crucial no desempenho. Então, esses são fatores que a gente tem que considerar quando está utilizando, adaptando testes e tudo mais. E eu queria chamar a atenção de vocês para a gravidade desse problema da eugenia, porque isso não ficou lá no passado. Né? Notem que o trabalho que eu mostrei por último é da década de 70. Esse trabalho aqui é de 2006. Kanazawa, um pesquisador da London School of Economics and Political Science, do Reino Unido, ele disse o seguinte nesse paper, a conclusão dele foi essa: indivíduos de países mais ricos e mais igualitários, eles vivem uma vida mais longa e permanecem mais saudáveis, não porque eles são mais ricos e mais igualitários, mas porque eles são mais inteligentes. Então, é uma afirmação muito forte. E aí, lendo o artigo de Kanazawa, a gente sabe que ele utilizou um banco de dados muito específico, não era dele, ele utilizou um banco pré-existente, para poder chegar a essas associações com os dados. Então, a primeira crítica que a gente pode fazer é essa: correlação não é causalidade, né? Quem sabe estatística sabe muito bem que já é um erro grave nesse sentido. Mas o problema mais grave foi o uso desse banco de dados de Lin e Van Henen. Então, em vez de usar as minhas palavras, eu trago aqui um outro artigo publicado por Dickens, Sears and Wells, em que eles fazem uma crítica pesada sobre o trabalho de Kanazawa e chama atenção, mais uma vez, para esse banco de dados de Lin e Van Henen, dizendo que nesse banco de dados, os dois autores referem ter informações de 185 nações. Então, imagine, quando você ouve isso, você imagina, foi avaliado o QI de pessoas de 185 países, certo? Errado. 81 casos eram meras estimativas, ou seja, nenhum psicólogo foi lá e aplicou um teste naquele grupo de pessoas para chegar a essa conclusão. Eles simplesmente calcularam uma média em função dos países próximos. Então, já podem imaginar o que isso significa. E para deixar bem claro a gravidade do que eu estou falando para vocês, essa é uma publicação de 2020, na revista da APA, né, Association Psychological Science, que é uma revista que tem um índice de impacto maior que 4, ou seja, das mais importantes e lida por muitas pessoas, e que, por estar numa revista tão importante, muitas vezes as pessoas leem e simplesmente aceitam aquilo como verdade, como correto, e é muito grave isso. Então, nesse trabalho, o título diz claramente o que o trabalho a que o trabalho pretende discutir, e o gráfico também explica claramente. Então, você tem aqui, de um lado, baixa religiosidade, aqui do outro, alta religiosidade, e dois grupos específicos. Um grupo de pessoas com QI mais baixo e um grupo de pessoas com QI mais alto. E a conclusão deles, olhando para o eixo Y, é que a taxa de homicídio é maior em pessoas com baixo QI e baixa religiosidade do que em pessoas com baixo QI e alta religiosidade, ou seja, esse fervor, digamos, dá um senso moral e as pessoas não cometem crimes. Bom, o trabalho tem uma série de erros estatísticos que estão aqui descritos e que eu não vou detalhar por uma questão de tempo, mas o fato mais importante é o banco de dados de Lin e Van Henen. No caso específico desta publicação, eles utilizaram dados de, supostamente, 29 países abaixo da linha do Saara, ou seja, africanos. Só que, desses 29, mais uma vez, 18 eram meras estimativas. Então, não sou eu que estou condenando esse trabalho, é a própria European Human Behavior and Evolution Association que diz claramente: esses dados de Lin e Van Henen são sistematicamente enviesados contra certas nacionalidades e etnias. E, portanto, de tanta pressão que houve dos pesquisadores, isso é um Twitter que essa pessoa fez, que é um dos autores
aqui destacado, Azim Sharif. Então, o Azim acabou fazendo essa declaração de que o paper seria retratado ou retirado, isso quer dizer que é retracted, né? Bom, não me lembro como se diz em português, mas ele foi retirado, e isso quer dizer, então, que as pessoas já não podem nem acessar, e nem ler, e muito menos citar esse trabalho, tá certo? Então, ele deixou de existir. Mas a gente tem que entender que a eugenia tem uma relação direta com a política, seja como a causa, ou seja como consequência, né? Na verdade, é uma bola de neve, uma coisa entrelaçada com a outra. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Sim, tem mais 6 minutos. Então, por exemplo, Donald Trump diz: por que nós queremos todas essas pessoas da África aqui? E o Boris Johnson diz: seja o que for que você pensa a respeito do valor dos testes de QI, nós sabemos que isso tem uma importância para a igualdade, e em que 16% das nossas espécies têm um QI abaixo de 85%. E apenas 2% vão ter um QI elevado. E aí ele fala que essa discrepância entre esses dois grupos está ficando cada dia maior, e ele complementa no discurso que isso é bom para a economia, tá certo? Então, não preciso dizer nada mais. Aqui eu queria mostrar, então, esse dado do Brasil. Eu sei que essa decisão foi revogada, mas a gente sabe que isso aconteceu agora, no ano passado, durante a pandemia. Então, o antigo ministro da Educação fez essa retirada das cotas. Eu acho que é importante dizer que as cotas surgiram apenas em 2012, ou seja, tem 9 anos, dentro de todo o tempo do nosso país. Então, será que em 9 anos foi tempo suficiente para reparar, né, digamos, para produzir igualdade para estudantes negros, indígenas e pessoas com deficiência que queiram estudar? Então, fica claro que não, e fica claro também que não é só no exterior que isso vem acontecendo. Então, para tentar pensar como nós podemos combater essas desigualdades, o primeiro é uma meta mais global. Então, assim, digamos, as nações, né, os países é que têm que se implicar nas metas de desenvolvimento sustentável. Nós temos 17 metas, todas elas vão melhorar o nosso planeta e melhorar a vida das pessoas, particularmente a que se dedica à redução de desigualdades, a outra também que diz sobre a igualdade de gênero e outras coisas. A segunda forma de melhorar esse cenário é ativismo puro. Então, nós realmente precisamos Black Lives Matter, cada dia mais intenso, cada dia mais ativo. Nós precisamos de Black in Europe e todas as hashtags desse mundo e ações mais contundentes. A marcha das mulheres indígenas do Brasil, a marcha dos indígenas também dos Estados Unidos. Então, no mundo inteiro, esses grupos também têm que se mobilizar. Aqui, por exemplo, essas mulheres são membros do parlamento polonês, que tentaram mostrar já uma lição para o presidente Andrzej Duda, de que elas não iriam aceitar um comportamento homofóbico vindo dele. Então, o ativismo é importante em todas esses grupos em que a gente tem as interseccionalidades. Do ponto de vista científico, nós temos que combater a ciência de má qualidade, como foram os trabalhos que eu mostrei para vocês, mas também existem outras formas de má qualidade. Então, a gente sabe que, particularmente na psicologia, tem um problema de replicar estudos, um pouco pelo que Léo falou, que é a questão das amostras, né? Então, a gente tem vários problemas com a amostragem, a estratificação dos participantes, e a gente precisa de ações para melhorar a qualidade da ciência. Então, a ciência aberta, open science, mais transparente. Então, tem várias questões que eu não vou poder entrar, porque a gente não tem tempo. E acho que esse já vai ser o meu último slide, em que nós temos também que ter ações muito concretas dentro das universidades, porque se a universidade não mudar, nós somos os modelos para os alunos. Então, os alunos aprendem de nós e vão repetir os nossos estereótipos. Então, nós temos que mudar. Então, as universidades precisam de posicionamento, reconhecer que cometeram erros, que apoiaram essas medidas. Interseccionalidade, então, buscar políticas públicas e políticas internas nas universidades que favoreçam os grupos que precisam avançar.
representação justa, não basta simplesmente agora, depois do Black Lives Matter, colocar todos os negros para ficarem em comissões de igualdade das universidades, sendo que eles também têm que se dedicar às suas próprias pesquisas, né, mostrar as suas produções científicas, não ficar só falando desses temas. Os outros grupos é que têm que aprender e realmente mudar o comportamento. A diversificação é fundamental para melhorar esse ambiente, e a deshierarquização, principalmente do currículo, porque tudo que a gente aprende no currículo acadêmico é voltado para o eurocentrismo, então para as conquistas das principais potências internacionais, de forma que todas as aquisições das outras etnias são menosprezadas, depreciadas ou ignoradas de uma forma muito contundente. Então, como conclusão, o nosso país tem racismo, sexismo, preferência pelas pessoas sem deficiências, homofobia, transfobia, pobreza, e eu acrescento aqui o problema do envelhecimento, de rejeitar as pessoas idosas. As sociedades e os governos precisam se dedicar seriamente às metas de desenvolvimento sustentável, e as pessoas, uma por uma, não só esperar do governo, as pessoas têm que seguir com o ativismo. E as universidades, então, têm que seguir essas questões que eu falei agora: posicionalidade, interseccionalidade, representação justa, diversificação e deshierarquização. O meu tempo acabou, e eu também terminei, esse é meu último slide, aqui vocês têm o meu e-mail, e eu fico à disposição para responder perguntas, e queria agradecer imensamente esse convite e essa oportunidade. Obrigada, e até logo. Muito obrigada, Flávia. A Maia fez uma pergunta para vocês, vou achá-la aqui. Ela pergunta, ela gostaria de saber se vocês chegaram a considerar o recorte do aprisionamento, pois, ao menos no Brasil, a seletividade penal aumenta consideravelmente a vulnerabilidade ao aprisionamento de pessoas negras, pobres, jovens e usuárias de drogas, né? Então, queria saber isso de vocês. Gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. A Cíntia tem, o Pierre também, e eu também quero fazer uma pergunta na sequência. Bom, com relação a essa questão dos presidiários, eu tive a oportunidade para uma outra aula de dar uma olhada nesses dados, e eu, inclusive, encontrei dados do Brasil, são um pouco antigos, eram de 2010, não encontrei nada mais recente, mas o fato é que a gente vê baixa escolaridade, maior número de pessoas de etnia negra sendo presas, e um grave risco de tuberculose, então as pessoas estão morrendo dentro dos presídios. Eu falo lá da história do Carandiru também, né, e inclusive que os presos estavam lá e estavam desarmados, estavam nus, justamente para mostrar para a polícia que não tinham armas, e então esse é um problema muito sério. Mas tem um detalhe, que eu acho que tem uma direta relação com a psicologia, que são pessoas que normalmente têm, muitas vezes, um QI mais baixo, ou não tiveram oportunidade de estudar, e outro detalhe é que esses jovens que estão presos, predominantemente têm menos de 30 anos de idade, então a idade em que eles constituiriam família, que eles constituiriam laços, que dariam outros reforços emocionais e cognitivos, que eles poderiam estudar, é o tempo que eles estão presos. Então eles, quando se saírem, se chegarem a sair de lá, vão para um lugar ainda pior, porque não tem de onde começar, né? Léo? Não sei. Então, o veículo de publicação que a gente analisou, a gente não chegou a considerar esse aspecto. Eu anotei aqui, vou dar continuidade, como eu disse, é um estudo ainda que está em andamento. Já fui anotando muitas coisas, Flávia, da sua fala também, para considerar e ampliar mais o escopo de análise do nosso estudo. Inclusive, já quero deixar aqui aberto o convite para parcerias, para que a gente possa estar desenvolvendo tanto essas ou outras atividades também. A gente conversou pouco em grupo de WhatsApp. Acho que a gente está com tantas mensagens, né, nesse contexto de pandemia, a gente acabou tendo esse contato mais próximo só mesmo no dia do evento, e acabou que não teve tanto. Mas eu anotei também aqui várias coisas do que você foi falando na sua fala, que serão considerados nos nossos estudos, tanto nesse quanto nos estudos futuros, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Cíntia, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho perguntas para o Léo e para o professor Léo, professora Flávia. Simples, porém complexas, e daí eu vou tentar fugir da academia.
porque, para além de ser psicóloga, eu sou educadora social e estou aí fazendo alguns estudos sobre neuropsicologia, então vou pegar por aí. Para o professor Léo, a primeira pergunta é se tem pessoas pretas no grupo. Eu andei ali pelo Instagram, e daí eu queria ouvir a resposta de você. A segunda pergunta para o professor Léo ainda é como foi olhar para a racialização no que tange a negritude? Como foi para você, para o grupo, enfim, não sei se já perguntou isso para o grupo, mas enfim. E a terceira ainda para o professor Léo é se é possível para você, na sua visão de pesquisador, enfim, olhar para a avaliação psicológica de uma forma mais inclusiva, no que tange a raça. Para a professora Flávia, eu viajei, viu, aqui, viajei muito longe. Aí eu fiquei pensando nessa questão dos estudos de neuropsicologia feitos por pessoas brancas, pautados nessa estrutura que a branquitude nos apresenta e coloca a população negra e indígena como não lugar, não existente, não inteligente, não nada, né? A partir disso, queria saber um pouco se você acompanha a temática da negritude dentro dos seus estudos, a partir também de uma visão da psicologia social, dos estudos de subjetividade, da branquitude, né, se está considerado essa racialização, porque a gente fala da racialização, mas quando a gente não fala que tem negros, por exemplo, no rolê, tem brancos e está racializado, então não fala, né? Outra coisa é saber da questão das referências bibliográficas brasileiras e africanas, né? Porque a gente tem que mostrar a amostra, né? A neuropsicologia, a neuro fala muito de amostra e quando a gente mostra a amostra, o recorte é científico. Quando a gente não mostra, é holístico, né? Então, mostrar a amostragem, aí estou aí solicitando referências brasileiras e africanas, enfim, um pouco dessa troca. Outra coisa é, se sabe, né, como estão os estudos em África, e por fim, que eu acho que passa um pouco para a questão da pessoalidade, que foi respondendo um pouco nos últimos slides, é que ativismo puro só, como estratégia para combater o racismo, ele não sustenta. Então, a gente precisa de uma rede de cuidado e a gente precisa de uma série de outras coisas, porque ativismo puro, ele também adoece, né? Ele deixa a gente, em algum momento, desorganizado, mergulhado na loucura, enfim, uma série de coisas. Então, a gente precisa de uma rede de cuidado. E a partir dessa visão é que eu fico pensando como que foi a sua descoberta como mulher negra nesse lugar histórico hoje, porque você traz a contextualização da neuro, você contextualiza a história, e daí eu queria saber, e aí, de forma rápida, né, porque vai passar pela pessoalidade, mas você, sendo uma mulher negra... Íntia, por favor, de forma rápida também. A gente tem... Já acabei. Pierre, por favor. Boa tarde, gente. Fazer uma pergunta para a professora Flávia. Assim, você está falando do coração do capitalismo, assim, né, onde tudo começa. A gente tem os americanos com 40% de negacionistas que não se vacinam. Um estado que gasta 52% do PIB com indústria armamentista, né? A gente tem a África com menos de 10% de pessoas vacinadas contra a Covid. Tudo isso estrutural, com esse modo de vida neoliberal, que a lógica é a destruição do Estado Nacional e das políticas de proteção e seguridade. Dá para consertar o sistema? Assim, né? Você fez uma análise bacana, assim, um diagnóstico bacana, mas eu fico com a impressão sempre que a gente está tentando reformar o sistema que produz esse tipo de coisa. Assim, né? Então, a minha pergunta é um pouco aberta nesse sentido. Assim, como é que a gente empreende essa luta numa lógica de vida e num sistema econômico, social, que vive dessa produção de racismo, de exclusão? Obrigada, Pierre. Eu queria fazer também duas perguntas rápidas. Uma delas é que, recentemente, a Associação Estadunidense de Psicólogos Negros, né, essa associação não aceitou o pedido de desculpas da APA, ressaltando que a APA foi e continua sendo racista. Eu queria saber quais repercussões que vocês acham que pode repercutir, né, que pode causar o fato da associação
de psicólogos e psicólogas negras não aceitar esse pedido de desculpas. A outra coisa, eu queria perguntar para a professora Flávia, porque em sua fala você disse que algumas pessoas apresentam QI baixo, ou elas tiveram pouco acesso à educação, né? E me parece que são olhares bastante diferentes, né? Um pode dar margem a uma leitura mais biológica e o outro entender que há um pouco rendimento, digamos assim, no teste diz respeito às questões sociais, né? Especialmente se tratando do racismo, né? A opressão de raça que está, de maneira geral, associada de classe. Eu queria ouvir isso. E, por fim, queria saber um pouco mais dos desdobramentos das ações de vocês, do desdobramento do laboratório, do Léo Gildo, que então começou a pensar na questão racial, como pretende seguir com essas ações e com os estudos. Obrigada. E assim, temos 15 minutos, tá? Obrigada. Léo, quer começar? Posso começar, vou tentar ser bem breve. Vou começar pela Cíntia, né? E vou começar pela última pergunta dela, né? Na verdade, se eu vejo a possibilidade palpável de inclusão da AP, né? De inclusão das questões raciais na avaliação psicológica. Eu acredito, e eu buscarei, né? Mas acredito que são questões de microações, mesmo do que de uma ação central. Um outro aspecto que nós não levantamos é que essa revista nunca, nenhum número especial, por exemplo, levantou para questões sobre gênero, sobre raça, ou sobre nenhuma questão voltadas a esses grupos, a grupos minoritários. Então, não há esse levantamento. O nosso olhar do laboratório para a questão, ele passa pelo olhar da branquitude, vem também de um movimento que se estabelece aqui em Alagoas, principalmente depois das denúncias nas redes sociais sobre fraudes no processo de cotas raciais, que mobilizou através de redes sociais as universidades e fez a nossa comunidade do Instituto de assinar uma carta compromisso, né, por uma psicologia antirracista e de combater o enfrentamento dessas questões. Então, vem também nessa pegada, e não, no nosso grupo não tem pessoas negras, também já visualizamos como muito problemática esse nosso tipo de seleção, e visualizamos bem honestamente que a avaliação psicológica ela tem o seu passivo histórico de contribuições, a testagem psicológica também, e o que nós temos que fazer enquanto área, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, é assumir e, a partir de então, encampar ações que possam colaborar e encampar para a luta. Nós temos desenvolvido ações e pesquisas, né, tanto no grupo de estágio, quanto no grupo de extensão, voltada para atendimento às populações LGBTQIA+, é um grupo que a gente tem trabalhado e a gente tem procurado, a partir da perspectiva interseccional, que também é uma perspectiva que nós tivemos contato há pouco tempo, de incluí-las nas nossas agendas de pesquisas e tal. É muito complicado como que a área, e cada vez mais eu venho visualizando isso, não só nessa análise, mas como essa área e a minha própria prática tem sido levantada nesses aspectos. Esses últimos anos tem sido de questionar por que na minha disciplina só tem autores homens e autores brancos e não tem autores e autoras negras. Por que a avaliação psicológica ela só tem referências lá do eixo sul-sudeste, não tem do nordeste, não tem do centro-oeste, não tem da região norte? Então, esses elementos a gente tem incorporado. Então, a gente tem buscado incluir autoras, a gente tem buscado incluir estudos e trabalhos do Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, com exceção da UNB, considerando esses trabalhos e apontando como essa seleção ela é problemática. Então, o nosso trabalho tem sido a partir desse local. As nossas ações têm sido também a partir desses locais. É uma ação bem mínima, bem pequena mesmo, acho que a gente está longe de alcançar. Mas nós pretendemos, inclusive, fornecer um relatório para a revista de avaliação psicológica, apontando esses aspectos, né, que são problemáticos em diversos níveis. São 10 anos de pesquisa, são 498 estudos publicados que reforçam, inclusive, essa invisibilidade. Então, nós iremos apresentando. O paper vai ser submetido para essa revista, então, nós não sabemos como os desdobramentos vão se dar em função desses aspectos, e com esse título, desalinhamentos junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos da pesquisa em avaliação psicológica brasileira. Então, a gente tem
A nossa intenção é disparar esse debate e apontar mesmo os dedos na nossa própria cara, né? Enquanto a área de avaliação psicológica. E pensar as contribuições que a gente pode dar no campo da formação, que é onde eu atuo, né? Eu sou docente do curso de graduação e de pós-graduação, revisitando a minha prática, né? Essa revisitação, ela é bem recente mesmo, e eu procuro, a partir de então, revisitar mais e colaborar mais, porque, de fato, a gente não tem colaborado. Essa é a fala que eu ia trazer nesse sentido. Quanto a não aceitar o pedido de desculpas, é mais do que plausível. Faço o coro também não aceitar. Mencionei a decisão da APA no sentido de encaminhamentos para a área de avaliação psicológica, inclusive o trecho de instrumentos de avaliação é citado, e eu trouxe esse porque casava exatamente com o tipo de informações que eu estava levantando. Então, se a própria associação ela sugere que sejam utilizados procedimentos mais adequados, nós precisamos lançar olhar, né, para os nossos veículos de publicação e repensar, pois os nossos procedimentos não têm sido adequados, né, e nem contemplativos. Então, é mais ou menos por aí. Obrigada, Leogildo. Flávia? Tá certo. Bom, são muitas perguntas, então vai ser bem difícil responder rapidamente, então eu vou tentar falar das coisas principais. Adaptação de testes. Quando eu tive a oportunidade de fazer isso no Brasil, eu fiz vários instrumentos com colaborações internacionais, e eu me lembro uma vez que eu escutei um francês dizendo para mim assim: você está escolhendo muito as crianças. Eu falei: não, você não está entendendo, né? Justamente porque eu tinha essa consciência de nível socioeconômico, eu tinha consciência dos grupos étnicos. Reconheço, Léo, como meia-culpa, digamos assim, e também a minha responsabilidade. Nos nossos trabalhos, nós nunca colocamos estratificados por grupos étnicos, nós não colocamos mesmo, porque era uma outra realidade, isso foi há alguns anos atrás, hoje eu já gosto e tento fazer diferente, mas acho que um ponto importante aí é que, exatamente, nós estávamos tentando garantir que a gente estava colocando crianças que fossem iguais em termos de capacidade para, de fato, ver o dado normativo do teste, porque senão a gente não conseguiria fechar isso. Uma das coisas que eu sempre tentei fazer para controlar nas minhas pesquisas foi priorizar, não unicamente ter, mas priorizar amostras de escolas públicas, porque pelo menos a gente sabe que ali está a maioria pobre, então ajudava pelo menos a ter uma distribuição melhor. Com relação a estudos na África, eu tive o privilégio de participar de uma banca de uma tese de doutorado feita na África do Sul sobre testes de memória operacional, os mesmos testes que eu adaptei no Brasil também, e por isso mesmo que eu fui convidada. E, assim, a situação ainda é muito mais difícil, porque aqui, pelo menos no Brasil, em teoria, todas as crianças falam português, com exceção, obviamente, dos grupos indígenas e alguns grupos quilombolas isolados, mas, assim, é realmente uma minoria, mas, de um modo geral, os brasileiros falam português. Agora, dentro da África, na mesma cidade, você tem mais de 10 dialetos. Então, eu acompanhei o processo na tese, a pessoa descrevendo para a defesa, como foi difícil a tradução de testes. É impossível, ninguém tem dinheiro, primeiro, para pagar uma tradução oficial, de testes que são auditivos, testes que são verbais, e colocar em todos os idiomas, todos os dialetos. Então, o que eles faziam é ter sempre um tradutor, que poderia ser alguém da comunidade, mas note que, olha a falha do processo, porque o tradutor pode traduzir como, né, de uma forma meio literal, do jeito que pode, a instrução não vai ser idêntica para cada criança. Então, assim, existe uma série de limitações no uso desses instrumentos, mas ainda assim, há pesquisadores sérios e que fazem, dentro do possível, o melhor que pode ser feito. Com relação à neuropsicologia, eu tenho que dizer que eu trabalho agora na Europa, e recentemente eu tive problemas porque eu queria justamente estratificar os participantes, só que em alguns países essas coisas são extremamente fechadas, então quando você pede para colocar, né, os grupos étnicos, eu queria colocar até pelo menos por regiões, porque, por exemplo, se você disser só Ásia, a Ásia, que é do lado da Índia, é uma coisa, a Ásia, que é a parte de Oriente Médio, é totalmente diferente, a Ásia, que é mais
que nós brasileiros entendemos como asiático, né, o japonês, o chinês, etc., eles são um outro grupo completamente distinto. Então, assim, eu queria propor uma classificação diferente, eu encontrei uma resistência muito grande, é muito difícil, eu queria usar a classificação das Nações Unidas, que separa em pelo menos 7 grupos por regiões culturais, mas foi praticamente impossível. Com relação aos testes de QI, eu acho que é importante voltar um pouco na própria fala do Binet. Ele mesmo não considerava que o teste de QI media inteligência pura, né? Ele calculava uma idade média e ele dizia que faltava ali outros componentes, como a criatividade, né, e outros elementos. Então, assim, as medidas que nós temos, elas têm que ser pautadas para respeitar a cultura. Como? Ione, por favor, feche o seu microfone. Elas têm que ser pautadas para a questão cultural, para a questão socioeconômica, etc., mas o teste de QI não tem uma função para ser usada da forma que foi usada naquela época, e mesmo hoje ela é usada de outra forma. Mesmo o teste clássico de inteligência das escalas Wechsler, elas dividem em coeficientes diferentes, porque a gente sabe que são diferentes fatores que determinam essa capacidade intelectual. Então, a visão de inteligência também mudou muito ao longo desses anos, independente dessa questão racial. Com relação à pergunta do Pierre, sobre como é que a gente resolve isso, né? Eu fiquei aqui, foi engraçado, porque eu estava aqui com meu esposo, esse final de semana estava vendo filmes, então eu estava vendo aqui um pedaço do Dr. Zhivago, então a gente estava discutindo a Revolução Russa, e aí a gente falou também, discutindo, né, como casal, é um casal interracial, que já é outra história, outro problema, e nós estamos discutindo exatamente, por exemplo, a Revolução Francesa e a Revolução Russa, que foram na base da violência, né, para que as mudanças acontecessem, literalmente cortando cabeças. Mas no caso da atualidade, eu acho que nós estamos com uma nova geração que tem uma mente muito diferente da que nós tivemos e que talvez essa mente atual possa mudar as coisas, porque é uma geração que, por exemplo, você diz, olha, essa revista cobra 3.000 euros para você publicar, e esses alunos dizem, não, eu não vou pagar esse valor, eu vou publicar numa página aberta, e que qualquer pessoa vai ter acesso, depois eu posso até procurar uma revista com índice, indexada, com fator de impacto, para publicar, mas eu vou publicar num lugar de acesso amplo. Olha, tem que pagar o teste de estatística, né, o SPSS, não sei o quê. O que esses alunos fizeram? Não, agora eu trabalho com R, que é um teste que é gratuito e que inclusive, vai sendo moldado à medida que as demandas surgem. Então, eu acredito muito nessa nova geração, que tem uma forma diferente de encarar os problemas. Eu não acho que a nossa geração, ou melhor, a geração que vem depois de nós, vai lidar com isso com violência. Eu acho que eles encontraram um jeito de, digamos assim, olha, se eu não me encaixo nesse mundo, eu vou criar o meu próprio mundo. Então, é isso que eu estou vendo nessa geração de pós-graduandos, de universitários e recém-doutores que eu tenho visto por aí. A última coisa que eu queria falar é sobre a questão de aceitar ou não aceitar as desculpas. Eu confesso que eu não acompanhei essa discussão diretamente, então eu não posso saber pelo teor, eu não sei qual é o teor da carta, então eu não posso dizer se eu concordo ou discordo, né? Mas eu entenderia que simplesmente não aceitar é fechar as portas para o diálogo. Então, se eu estivesse nessa posição, a minha postura seria, olha, meu papel aqui não é aceitar ou recusar, meu papel aqui é dizer quais são os meus novos termos. Então, eu tenho que mudar isso, aquilo, mostrar uma lista de coisas que eles teriam que fazer para mudar. Então, essa seria a minha postura, que vai mais um pouco de encontro com desses jovens aí mais desafiadores que a gente tem visto na ciência. Então, essa é a minha opinião. Eu penso que eu respondi um pouco de cada pergunta, e se faltou alguma coisa, ou se tem outras perguntas, eu continuo à disposição, mas também quero dar a voz para o Léo, se ele tem mais coisas para dizer, não sei. Eu tenho um aspecto, né? Eu vi que alguns colegas têm colocado aí possibilidades da gente fazer parcerias e contatos, e a gente está super aberto. No Brasil, Flávia, você deve ter acompanhado, a gente tem passado por muitas dificuldades na universidade pública brasileira, cortes dos mais absurdos, retrocessos em diversos âmbitos, das mais variadas. Então, a gente sobrevive mesmo sem financiamento de pesquisa. Ontem mesmo saiu o resultado universal do CNPq, então meu projeto não foi contemplado, a gente testa editais, a gente tenta viabilizar projetos de pesquisa, agendas de pesquisa, e nós
temos muita dificuldade, né? Já era uma dificuldade que era a realidade da pesquisa brasileira, e nos últimos anos a situação tem ficado cada vez mais calamitante. E a gente sobrevive de parcerias, a gente sobrevive de colaboração. E estar nesse espaço aqui, para mim, foi assim, fundamental. Então, eu agradeço, Ione, se a gente puder trocar contatos, será muito fundamental. A gente tem um levantamento, já fez, de pessoas com deficiência, a gente não incluiu, né, no levantamento hoje, por conta do tempo da fala, que me passa que era de 40 minutos, eu fiquei receoso de não contemplar, de não conseguir contemplar no intervalo de tempo, e também não queria atrapalhar as falas. Mas a nossa possibilidade, eu sou um pesquisador jovem, o meu laboratório foi instituído em 2018, então nossas pesquisas são recentes, eu estou num momento da minha vida mesmo, de revisitar toda a minha trajetória, inclusive já me questionei muito se eu continuarei na área de avaliação psicológica e tudo mais. A título de hoje, sim, mas em movimentos como esses, de combate, de denúncia, de resistência, dentro da área de avaliação psicológica, e pensando uma avaliação psicológica que possa ser mais próxima daquilo do que eu acredito, do que é a universidade, do que é a sociedade, do que é a vida, né? Eu faço parte de um grupo minoritário, então eu sou homossexual, militante também. A questão racial é uma questão que eu não tenho me aproximado nem na época de militância, na época de estudante, né? E, assim, de forma errônea, equivocada, e estou tentando, de alguma maneira, a partir do meu local de branquitude, encampar e colaborar, em alguma medida, com esses aspectos mais contemplativos. Então, acredito que ainda continuarei por aqui. Não sei os desdobramentos futuros, mas ainda estou vinculado à área de avaliação psicológica e pretendo ainda continuar mais com esses movimentos de resistências mesmo. E de insistências, né? Na verdade, é mais... A gente já resistiu bastante, e agora a gente está na insistência, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, na pesquisa, na ciência, na universidade brasileira, é só insistindo mesmo, porque se a gente parar para pensar, segue não nesse negócio. Mas, enfim, fico muito feliz com as possibilidades. Flávia, você também, sim, foi incrível o encontro, as trocas. Também estou muito aberto para que a gente possa estar estabelecendo parcerias. A Universidade Federal de Alagoas também está aberta, o Instituto de Psicologia é um local que tem fomentado e tem sido muito favorável a trocas e a construções muito incríveis junto ao nosso corpo estudantil, que tem dado assim o fôlego para poder a gente continuar na universidade pública, continuar desenvolvendo os nossos trabalhos e ainda acreditar num horizonte diferente, né? Tanto a nível político quanto a nível institucional, né? Que a gente também enfrenta entraves gigantescos a nível institucional, a nível local, né? Com diversas outras dificuldades também, além das dificuldades a nível políticas, né? Com governos, com as políticas ministeriais e com as políticas institucionais. Tem sido bastante difícil. Mas estamos aí e só continuamos com parcerias. Se a gente não tiver isso, não faz mais nada, não. Porque dentro do meu laboratório tem um computador, uma impressora e uma mesa, com 2 cadeiras. E eu não sei nem como está, porque faz tanto tempo que eu não fui lá, a gente trabalha nesse sistema remoto, eu não sei nem se existe, se a infraestrutura permite ainda que esse negócio ainda esteja colocado. A Universidade Federal de Alagoas também é uma universidade de pequeno porte, ainda quando comparadas com outros do Nordeste brasileiro, mas é desse local que a gente atua. E é com muito orgulho, com muita satisfação que eu levo o nome da Universidade Federal de Alagoas, esse estado que me acolheu, essa cidade também, que é uma cidade que eu amo muito. Venham para Maceió, inclusive em outros momentos, conheçam Maceió, uma cidade linda, com praias maravilhosas, tem muita coisa boa aqui em Maceió também. Venham também me conhecer, a gente sai tomar um café, né, Leone? Leogildo, muito obrigada, Flávia. Esse cenário que você traz da universidade pública é um cenário que tem sido cada vez mais presente nas universidades do Brasil, mas é fato que na região norte e nordeste, né, tem um sucateamento maior, e eu entendo isso como também algo que diz respeito às discussões relacionadas ao racismo, porque as pessoas do norte e nordeste, de maneira geral, não são vistas como brancas, branquíssimas, né? Então, o investimento é menor do ponto de vista da política pública. E, Flávia, você respondeu as perguntas, eu vou te encaminhar daqui a pouco
a resposta dos psicólogos e psicólogas da Associação Estadunidense, né, contra a APA, porque eles explicam, há uma explicação do porquê da resposta e proposições também. Acho interessante acompanhar. Obrigada, gente. A gente se encontra terça-feira que vem. Estamos caminhando para o final do nosso evento. Boa semana para todo mundo. Mais uma vez, Leogildo e Flávia, muito obrigada. Abraço. Muito obrigada. Parabéns pela organização. Muito obrigada. Perfeito. Parabéns.